Projeto Babel e a nova ordem mundial. Da onde surgiu a ideia desse projeto Babel? Quando começou isso? E eu vou falar para vocês logo de antemão, Apocalipse, o nome do livro é Revelação, né? Em inglês, Revelation. Só que o que acontece? Revelação de quê? Revelação da lei, dos salmos e dos profetas. O Apocalipse é um compilado de tudo que está na lei, nos profetas e nos salmos, com luz, usando figuras de linguagem, mas é um livro que revela aquilo que os profetas já haviam dito. Eu vou ler primeiro esse primeiro texto. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Essa é a expressão chave. Babilônia a Grande, o que Deus chama de mistério. Olha só, um mistério. Lembra do mistério da iniquidade? Essa mulher faz parte desse mistério da iniquidade. E ela é a Babilônia, ele chama esse mistério de a Babilônia a Grande, mãe das meretrizes, das prostitutas e das abominações da terra. Se ela é a mãe das abominações da terra, a mãe gera filhos. Você concorda? Se ela é mãe, é porque ela tem filhas. Da onde saiu essas abominações da terra que essa mãe praticava? Da onde começou isso? Primeiro, eu quero contextualizar. A gente vai chegar na mulher. Mas antes da mulher, no período pós-dilúvio, Noé saiu da arca com a sua família e Deus falou assim para ele, ó, Gênesis 9:1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos. Igualzinho ele falou para Adão e Eva, aí deu ruim lá, aí ele vai começar de novo. Sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A mesma ordem que ele deu para Adão e Eva, agora ele está dando para Noé e a sua família. Gênesis 9:7 fala: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Povoai a terra, ou seja, se espalha pela terra, sede fecundo e enche ela toda. Essa foi a ordem que Deus deu para Noé, certo? Tá claro isso? Noé obedeceu e aí nasceu a descendência dele, Sem, Cã e Jafé. A descendência de Cã nasceu Cuxi, de Cuxi nasceu Nimrod. Nimrod era um caçador valente. Então, esse cara poderoso, ele foi o primeiro homem que começou a reinar, a se tornar um imperador, um homem poderoso que juntava nações. E ele tinha no coração fazer uma torre grandiosa para se vingar de Deus, porque Deus acabou com a primeira humanidade em águas, então ele queria fazer uma torre imensa para que, se Deus quisesse encher o mundo de água de novo, eles conseguiriam escapar e queriam atravessar essa torre até o céu de Deus. Esse homem juntava as nações e os fazia de escravos, ou seja, completamente ao contrário do que Deus mandou fazer. Deus mandou eles serem fecundos e se espalharem. Nimrod mandou eles se aglutinarem num lugar e construírem essa edificação chamada Torre de Babel. Ele se juntou em Babel, uma cidade lá no Iraque, em Nínive. Essa cidade é onde ele começou a edificar essa torre e juntou em desobediência a Deus todos os povos ali, principalmente a descendência de Noé, a qual Deus mandou ser fecundo e se espalhar. Então olha aí, Gênesis 11, de 1 a 9 diz assim, ó: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar, ou seja, só existia um idioma. As nações, os povos, se comunicavam apenas por um idioma. Não existia francês, inglês, não existia. Era um idioma, todos se entendiam. Só existia uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, o Senhor Deus, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e
todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição, não haverá limites para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Dessarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Vamos lá. O coração desses homens era desobediente. Eles eram idólatras. Eles tinham Nimrod quase como um deus. Eles obedeciam a Nimrod e desobedeciam a Deus. Eu já vou logo abrir de cara que Nimrod é a primeira tipologia do anticristo. A primeira. O primeiro homem da iniquidade que blasfemava contra tudo que se chama Deus, se chamava Nimrod. Esse cara fazia tudo ao contrário do que Deus mandava fazer, a ponto de Deus descer do céu. Olha só, e isso vai acontecer de novo. Deus desce para acabar com aquilo lá. Interrompe a edificação, espalha os povos e confunde as línguas, tá certo? O que era ao contrário, Deus foi lá e mesmo ele mesmo fez aquilo que ele havia prometido que faria com a descendência de Noé, por causa da desobediência de Nimrod. Então, é daqui, desse lugar, Babel, Babilônia, que nasce todas as abominações da terra. Tem um ponto de partida, um start, é aqui. É esse momento da história que começam as abominações da terra. Isso vai acontecer de novo? Vai, numa Babilônia, lá no final, quando Deus desce e acaba com ela. Vai se repetir isso, tá? Na vinda do Senhor Jesus. Então aqui já é um prenúncio do que vai acontecer no final, porque ele está descendo para acabar com isso. Então essa cultura, esses intentos do coração, essa vontade, essa desobediência, essa iniquidade já começa aqui. Por isso Deus lá em Apocalipse 17 fala que Babilônia, a mãe das abominações da terra, começa aqui. É aqui que começa toda essa história. De Nimrod eu vou dar um pulo e vamos começar a olhar para todos os impérios que existiram, pelo menos os principais que estão relatados na palavra de Deus, em Daniel e em outros profetas. Todo mundo lembra quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que é mais uma tipologia do anticristo, ele teve um sonho. Ele chamou Daniel para decifrar o sonho. Ele teve um sonho de uma estátua e depois ele teve uma visão de animais. O rei Nabucodonosor, ele era poderoso e ele teve um sonho que o reino dele passaria. Outros reinos venceriam ele, tomariam aquilo dele, e Deus estava falando com ele através desse sonho. E ele endureceu o coração, e Deus mandou ele fazer uma estátua, e ele foi e falou: não, eu vou fazer uma de ouro, toda de ouro, porque no meu sonho Deus me mostrou uma estátua com vários metais, e com um pé de barro e um pé de ferro. Mas eu não vou fazer assim, eu vou fazer ela toda de ouro, porque o meu reino jamais passará. Ele desobedeceu a Deus, porque está no perfil desses homens desobedecer a Deus, assim como Nimrod, assim como Nabucodonosor. E aí a gente sabe lá que tem a história de Nabucodonosor, Deus endoidou ele, depois ajeitou ele de novo, ele se arrependeu e tudo mais. Mas o fato é que Deus, na estátua de Nabucodonosor e nos animais que estão em paralelo a essa estátua, Deus estava contando a história das eras humanas. Estava falando dos impérios, todos os impérios que passariam após o Império Babilônico. Só que a chave para você entender isso é que no sonho que Deus deu para Nabucodonosor, ele está falando a partir da Babilônia. E antes da Babilônia já haviam existido dois outros impérios. O Egito foi o primeiro. Depois veio a Síria, que tomou as terras do Egito. Depois veio a Babilônia e tomou da Síria. Depois veio os Medos e os Persas, tomaram da Babilônia. Depois veio Alexandre o Grande, na Grécia, tomou dos Medo-Persas. E depois veio o Império Romano, que tomou da Grécia. E no pé da estátua se refere ao tempo do fim, porque nos pés da estátua de Nabucodonosor, ele tem dois pés, uma perna esquerda, uma perna direita, e em cada pé 5 dedos, formando 10 dedos. E isso tem implicação geográfica. Perna da esquerda se trata de ocidente, perna da direita se trata oriente. 5 dedos na perna ocidental, 5 dedos na perna oriental. Isso é uma maneira como Deus está tratando essa revelação. Mas ele fala dessa mesma revelação usando esses animais aqui, tá
tá certo? Olha aqui. Só que na visão que Deus deu a Daniel, essa besta do final aqui, que ele chama de Roma, ela sofre uma mutação e ela se transforma num animal poderosíssimo que sobrepujava tudo que passava, destruía tudo. Ninguém podia conter esse animal, essa besta. Ele tinha dentes poderosos e uma mortalidade grande, já se referindo às coisas do tempo do fim. Já não era mais o Império Romano, mas uma transição de um Império Romano para um outro império, que é um que vai vigorar no tempo do fim. Então, assim, mas Deus ele não fala disso na Escritura, mas ele enumera esses principais impérios com um objetivo. Tem um objetivo nisso. Ele está mostrando que essa besta, esse animal, no final, esses 4 animais, eles vão formar uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. E ela vai ser mostrada para nós em Apocalipse. Está lá em Apocalipse 14, se eu não me engano, que ele diz que a besta que viste, 13, a besta que viste é semelhante ao leopardo, tem pés de urso e boca de leão. Leopardo, urso e leão. Por esses animais, por esses 4 animais, a fusão deles forma uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Isso vai ficar mais claro conforme a gente for estudando. Só que eu quero mostrar é que Deus ele vem anunciando pelos profetas o mistério da iniquidade, o rastro do plano do mistério da iniquidade. Ele revela isso para os profetas no decorrer das eras. Lembra? O último animal que a gente viu era o Império Romano, aquela besta vermelha lá, e ela ia se modificar. Ela ia se transformar num animal poderosíssimo. Do Império Romano, o final do Império Romano, antes dele dividir, o final dele é em 476, depois de Cristo. Aí depois veio a divisão e o Império Bizantino. O Império Bizantino ficou Roma Ocidental, Roma Oriental, chamado de Império Bizantino. O final desse império foi em 1453. E depois disso veio o Império Turco-Otomano, que o final dele foi em 1922. E quando a gente está lendo isso aqui, você já tem que começar a ver Roma, aquele animal, se modificando. Vindo outros impérios e ele se transformando. Essa transformação que está acontecendo aqui, a gente nunca pode deixar de associar a mutação desse 4º animal. E também você vai ver que vai acontecer outras coisas em paralelo a esses momentos aí. Teve também a Primeira Guerra Mundial, 1914, a Primeira Guerra começou, e o final é 1918. E depois a Segunda Guerra Mundial, começou em 1939 e o final dela foi em 1945. Tudo isso, Primeira Guerra, Segunda Guerra, tudo isso faz parte desse período de mutação. Primeira Guerra trocou os impérios, dividiu o mundo, os poderosos oscilaram, Guerra Fria, todo mundo conhece a história. Paralelamente a esses acontecimentos de guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, também aconteceram a Revolução Industrial, Primeira, Segunda Revolução Industrial, aconteceram muitas coisas paralelamente. Vamos lá, vamos continuar vendo. E você vai vendo a mutação do bicho, da besta. Olha, Revolução Industrial, 4 revoluções industriais até o nosso tempo. A primeira em 1784, a segunda em 1870, a outra em 1969 e os tempos de hoje. Ó, a mecanização dos processos através da energia hidráulica a vapor, primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial em 1870, início da produção em massa proporcionada pela aplicação da energia elétrica, a automação dos processos em 1969, através de CLPs e introdução dos robôs ao processo. E nos dias de hoje, que você já está começando a ver, transhumanismo, inteligência artificial, tecnologia 5G, 6G, drones, tudo que você pode ver, as nanopartículas, tudo que você pode ver da tecnologia, a interatividade entre as máquinas, uma máquina conversando com a outra, anulando completamente o serviço humano. Tudo a gente está vendo e faz parte dessa 4ª Revolução Industrial e faz parte da mutação desse animal, tá? Desde o Império Turco-Otomano, que foi o que findou a Era Romana, de 1453 a 1922, durou o Império Turco-Otomano e na interseção disso, houve a Primeira Guerra Mundial, tá vendo? Ela quase acabou, ela terminou quase quando acabou o Império Turco-Otomano. Depois veio a Segunda Guerra, 1939 a 1945. E a Revolução Industrial pegou o Império Turco-Otomano de 1784 a 1870 e quase pegou o iniciozinho da Primeira Guerra, a Primeira Revolução. Depois aqui em 1969, você está vendo que as linhas do tempo, elas se intercedem, elas se cruzam ali, mostrando a mutação do animal até o nosso tempo, passando do nosso tempo, porque aquele animal ele vai além do nosso tempo, vai até o tempo do fim. Olha aqui, ó, 1945, depois das 2 guerras, nasce a ONU, em 1945, produto dessas 2 guerras. Nasceu
a Organização das Nações Unidas. Você vai ter que começar agora a entender e colocar na tua mente que qual era o projeto do inimigo. Enquanto Deus queria espalhar, o inimigo queria unir. Olha o que está acontecendo aqui. Organização das Nações, um projeto que começou quando? Lá em Babel, de Nimrod, que está voltando a acontecer aqui, ó. Deu o start dela aqui, depois das guerras. Por que teve guerra? Quem financiou as guerras? As revoluções contribuíram, as revoluções industriais contribuíram com as guerras mundiais. Homens patentearam armas, munições, financiaram, ganharam muito dinheiro com isso. Tudo isso com o objetivo de formar a Organização das Nações Unidas. Irmão, enquanto tem gente sofrendo, tem gente vendendo lenço. É sempre assim. Enquanto choram, outros vendem lenço. Então você vê que tudo isso é pagão, porque isso tem uma origem. Você vê que todo o projeto é satânico. Quem é o autor do projeto? Quem é o dono? Quem é o autor do mistério da iniquidade? É o diabo. Esse é um plano dele. Óbvio que ele vai colocar a marca dele no plano dele. Assim como Deus também coloca a marca dele no seu plano. Agora vão entrar homens na história que vão fazer parte daquela linha do tempo que elas se cruzam ali. Primeira Guerra, Segunda Guerra, Revolução Industrial. Esses homens, eles começam a aparecer na história humana. E qual a importância desses homens? Esses personagens, eles vão começar a aparecer por uma razão. Esses homens são os financiadores da guerra, são os financiadores da ONU, eles que criaram todas essas coisas, tá? Eu quero que vocês notem, prestem bem atenção no que eu vou falar aqui agora, a respeito da nacionalidade desses caras, da onde eles vêm, da onde eles nasceram. O primeiro deles, John Rockefeller. Família Rockefeller é uma família estadunidense, é dos Estados Unidos, industrial, política e de banqueiros, que se tornou uma das famílias mais ricas e influentes dos Estados Unidos, que construiu sua fortuna no ramo do petróleo nos séculos 19 e 20. Outro cara, olha só, ele é americano, norte-americano, Rockefeller. E esse outro aqui, Mayer A. Rothschild, judeu. Família Rothschild é uma família judia com origem em Hamburgo, a Alemanha, que estabeleceu uma dinastia bancária na Europa, prosperou no fim do século XVIII e chegou a ultrapassar as mais poderosas famílias bancárias rivais da época, como a família Baring e a família Berenberg. Então, essas duas famílias são famílias aqui protagonistas dessa história. Uma nos Estados Unidos e a outra na Europa. Um gentio e um judeu. Vocês estão vendo aqui? A casa de Israel e a casa de Judá. Lembra que eu falei no início sobre as duas casas de Israel, o plano da piedade envolvendo a casa de Israel que creria em Jesus e faria parte do corpo dele, chamado igreja. Esse cara, John Rockefeller, ele é o que originou o legado da família Rockefeller, que age até os dias de hoje. Só para vocês terem uma ideia, esse cara financiou a ONU. Ele comprou as terras nos Estados Unidos, em Nova York, valendo 8 milhões e meio de dólares e construiu a sede da ONU. Foi ele que bancou isso. Ele ia dar a casa dele, a mansão que ele tinha, que era em Manhattan, mas os homens da ONU não queriam porque estava muito longe de Nova York. Então ele comprou a terra de 8 milhões e meio de dólares e ali construiu a ONU. Foi ele que financiou a ONU. É o legado dele. Tá certo? O legado dele, a família Rockefeller, foi a família que financiou e financia e manda na ONU, na Organização das Nações Unidas. O outro, Rothschild, era o homem que financiava as guerras. Primeira Guerra, Segunda Guerra, ele vendia para um lado e vendia para o outro. Ficou milionário com isso. Um banqueiro europeu, a Inglaterra era praticamente dele. Ele mandava em tudo. Então, todas as coisas, e esses homens, agora nós vamos ver mais as 4 principais famílias que mandam no mundo. As famílias que mandam no mundo até os dias de hoje. As 4 principais famílias. E vocês vão entender tudo que eu tô falando quando a gente juntar essas peças no final. Olha só as informações que eu falei para vocês. A sede das Nações Unidas foi construída por etapas, sendo a principal delas empreendida entre 1948 e 1952. A sede ocupa cerca de 18 acres de terra nas margens do rio Este, compradas por Nelson Rockefeller. A propriedade, que pertencia originalmente a William Zeckendorf, foi negociada por Rockefeller após não ser aceita a oferta de utilizar sua mansão particular, Kikwit, como sede da organização, por conta da distância de Manhattan. A compra, no valor de 8,5 milhões de dólares, foi finalizada por John Rockefeller, esse cara aí, ó, John Rockefeller Jr., que doou a propriedade à administração local. Então, ele financiou a construção da ONU ali, tá?
John Rockefeller e sua família. Agora vai aparecer mais detalhes do Rothschild. O Rothschild, embora muitos afirmem que eles possuam antecedentes quase ancestrais, é possível identificar o começo oficial dessa dinastia em meados do século XVIII. Você vai vendo aí que todo o período da guerra, todo o período que a gente viu lá das revoluções, eles estavam lá já. Chefiada pelo banqueiro alemão de origem judaica, Mayer Amschel Rothschild, chamado pela revista Forbes como o pai fundador das finanças internacionais. Esse cara era o dono da Europa. Desde então, o clã se mantém na cúpula da oligarquia planetária e possui uma influência determinante na Reserva Federal dos Estados Unidos. Na Reserva Federal dos Estados Unidos, assim como nas finanças britânicas. O cara que é o dono do dinheiro dos Estados Unidos e das finanças britânicas. Rockefeller. Este império começa no final do século XIX, quando a consolidação do Standard Oil Company colocou a família à frente de uma indústria petrolífera nascente. John D. Rockefeller, o primeiro da dinastia, foi considerado o homem mais rico da história pela revista Forbes, com uma fortuna equivalente hoje a 340 bilhões de dólares. A família se perpetuou nos círculos de poder mais ambiciosos e tem influência em praticamente qualquer política mundial. Guarda isso aí, irmãos. Ele tem influência em praticamente qualquer, não é só na política norte-americana, não. É em qualquer política mundial. Ou seja, vocês vão entender isso já, aonde eu quero chegar. Olha lá, Morgan. Os Morgan, também no final do século XIX, John Pierpont Morgan fundou a JP Morgan & Company, empresa financeira que protagonizou a história econômica dos Estados Unidos e por consequência do mundo. Esse banqueiro é considerado o salvador da economia norte-americana ao liderar o movimento de banqueiros para vender títulos e voltar a comprar ouro, evitando assim o colapso das reservas nacionais. Desde então, a família Morgan controla a oferta de ouro do seu país. O economista Pierre Samuel Dupont de Nemours chegou aos Estados Unidos em 1799, fugindo da Revolução Francesa. Ele então fundou sua empresa, que não demorou muito tempo para se erguer como a principal fornecedora de pólvora do governo, para mais tarde monopolizar o mercado de dinamite. Ele forneceu 40% dos armamentos dos aliados da Primeira Guerra Mundial. Dupont também esteve envolvido no Projeto Manhattan, que levou à criação da bomba atômica. Todos eles são donos e codonos de todas as empresas. Tudo que você imaginar que vende, esses caras estão no meio. Eles mandam na política mundial. Eles detêm todo o monopólio da política mundial, porque eles têm o dinheiro. Vocês viram que esses caras estavam completamente ligados à formação da ONU. Aliás, é como se eles estivessem cavando a falta. Sabe quando o jogador cava a falta para ter pênalti? Deixa a perninha para o zagueiro bater? É o que eles faziam. Qual era o intuito disso? Criar uma organização de nações unidas. Ou seja, um projeto babilônico, Babel. Eles querem formar uma nação unida, um poder único, globalizado, que hoje muitos chamam de nova ordem mundial, né? Os globalistas, os caras que pensam no mundo globalizado, com uma moeda única, com uma religião única, com um homem centralizador do poder político e econômico, e que ultrapasse a soberania de qualquer país e, principalmente, a de Deus, anulando tudo aquilo que cultua e que se chama Deus, porque tem um espírito por trás disso, o espírito do anticristo, o mesmo que trabalhou nos dias de Nimrod, nos dias de Nabucodonosor, nos dias de Senaqueribe, nos dias de Hitler, nos dias desses homens. O mesmo espírito. Este é o mistério da iniquidade. A sétima cabeça da besta
é a ONU. Você lembra que desde a besta lá de Roma, aquele quarto animal de Daniel lá, eu vim mostrando a mutação dele, a metamorfose dele, envolvendo a Revolução Industrial, as duas grandes guerras, vinha esses homens que financiaram tudo isso, todas essas coisas até chegar onde? Na ONU. Aquele animal monstruoso que aparece, que vai sobrepujar todos os reinos da Terra, se chama ONU. É a 7ª cabeça da besta. Mas, Pedro, a 7ª cabeça da besta não tem 10 chifres? E aí a gente vai ler a revelação do que Deus chama de chifre. Chifre ele chama de império. Cada chifre, um império. A cabeça da besta, a 7ª cabeça da besta, ela tem 10 países, 10 poderes na cabeça dela, na 7ª cabeça. As outras cabeças não tinham. Porque o Egito era o imperador do Egito que governava o Egito. A Babilônia era o imperador da Babilônia que governava a Babilônia. A Síria era o imperador, o rei da Síria que governava a Síria. Mas a 7ª cabeça é governada por 10 reis, 10 países que mandam no mundo. Hoje, quando você olha para a ONU, você vê 5 países mandando no mundo. Porque a 7ª cabeça não está formada, não está pronta ainda. Quando tiverem 10 países, ali, ó, que nem, ó os 5 que já existem. Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França. Esses 5 países têm o poder de veto da ONU. Os outros países que existem na ONU, na Organização das Nações Unidas, eles votam, mas o poder de vetar e de decidir são esses 5 que fazem. Ou seja, esses 5 países monopolizam todo o mundo. Esses 5 chifres mandam no mundo. Mas você se lembra que a gente estava falando que na perna da estátua, que ela tinha um pé esquerdo e um pé direito, e em cada pé 5 dedos? São os 10 chifres. 5 chifres num pé, 5 chifres no outro. Aquelas duas visões são maneiras diferentes de falar da mesma coisa. Deus usa 2 figuras para falar da mesma coisa. Se lembra que eu falei que o pé esquerdo é ocidental e o pé direito é oriental? Existem, então, 5 países ocidentais e 5 países orientais, formando os 10 chifres da 7ª cabeça da besta. Já existem aqui, ó, os Estados Unidos é oriental ou ocidental? Ocidental. A China é oriental ou ocidental? Oriental. A Rússia é ocidental ou oriental? O Reino Unido é ocidental. Olha só, o ponto de referência é Israel. Tudo na Bíblia, o ponto de referência de Deus é Israel. Essas visões, o que Deus chama de Oriente e Ocidente, é se tratando de Israel. Israel é chamado de umbigo do mundo. Ele está no centro. Por isso que Deus escolheu Israel como a terra do grande rei, onde ele vai reinar. Então você vê aqui que nós temos 3 dedos no pé esquerdo e 2 no pé direito. Ainda faltam entrar 2 dedos no pé esquerdo e 3 no pé direito, para formar 10. Ou seja, ainda falta entrar gente oriental aí, certo? E da onde vai... Se você acompanhar um pouquinho de geopolítica, você vai ver que o mundo árabe muçulmano está entrando nessa daí, tá certo? É o que falta entrar. A descendência de Ismael, que também recebeu promessa quando Deus prometeu a terra para Abraão. Lembra? Ismael foi o filho da desobediência. Ismael deu origem ao povo árabe. E o povo árabe é o povo que persegue o povo da promessa. Então tem que entrar o povo árabe aqui. E é exatamente quando formar o povo árabe aqui, os 10 chifres, que tem um chifre pequeno que nasce no meio dos 10, vai originar o final dos tempos. É nesse chifre pequeno que vai nascer na 7ª cabeça da besta. Esse chifre pequeno é chamado de Anticristo. Vocês se lembram, há um tempo atrás, que essa imagem estava lá? Está lá dentro da sede da ONU? Você acha que está à toa isso? Quem que deu esse aviso para nós? Deus. Ele fala, isso é coisa do diabo. Não, Deus que colocou essa imagem lá. Para falar, acordem. As trombetas vão começar a tocar, acordem, povo. Povo, acorda. Povo, acorda. Olha aí, ó. Apocalipse 13:2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como os de urso e boca de leão. E dele o dragão, o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Parece um leopardo isso aqui? Sim ou não? Tem pés de urso? Tem boca de leão? Não parece aquela fusão daquelas bestas? 4 bestas que a gente viu de Daniel? Tá vendo aí? Não parece aquele bicho? A fusão daqueles bichos lá de Daniel? Aquelas 4 feras? Você acha que isso aí tá aí à toa, irmãos? Dentro da sede da ONU? E sabe o que significa esse símbolo? O símbolo da paz. Símbolo da paz. Uma paz falsa que vai existir quando a 7ª cabeça da besta, que tem 10 chifres, estiver vigorando sobre a raça humana. Uma paz que vai ser consolidada entre os 10 chifres que comandam os 10 reis, os 10 políticos, os 10 países que estão comandando a 7ª cabeça da besta. Quando eles entrarem em acordo entre eles, vai haver uma pseudo-organização das Nações Unidas, uma falsa unidade, porque todos os 10 querem governar o mundo.
Todos os 10 têm o mesmo propósito. Inclusive, o chifre pequeno que vai sair do meio dos 10. E, aliás, é ele que vai conseguir unificar tudo. Os 10 não conseguem. Ele entra, ele sai. Isso está lá em Daniel 9, Daniel 7. Você pode ler lá. Você vai ver esse animal tendo um chifre pequeno saindo de dentro dos 10, derrubando 3 e governando sobre os 10. Quebrando 3 chifres, subjugando 3 chifres e fazendo os 7 outros chifres se subordinarem a ele. E os 10 passam o poder para ele. A gente vai ver isso aí. E aí o 7º império, que é a 7ª cabeça da besta, vira o 8º império. Não é a 8ª cabeça da besta. É o 8º império. Ele vigora sobre a 7ª cabeça entre os 10. Entenderam? Não tem uma outra cabeça. O 8º império procede da 7ª. Ele vem dos 7. É o 8º rei. É o anticristo. Ali sim vai ter uma unidade entre as nações imposta por ele. Porque nunca vai haver unidade enquanto todos quiserem governar. E é o que todos querem. Então olha aqui, ó. A besta que viu é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. A imagem que o João tinha visto era da besta de 7 cabeças e 10 chifres. E aí o anjo está associando, jogando um link lá para Daniel, para associar aquela besta, aqueles 4 animais, à besta que ele viu que era de 7 cabeças e 10 chifres. Tá vendo? A besta que você viu, de 7 cabeças e 10 chifres, João, ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Vai, João, lembra de Daniel? Lembra do profeta Daniel? Essa besta é a mesma, só que agora na plenitude dos tempos. Completa, formada, com todos os impérios nas suas cabeças, desde Egito até Roma, mas agora uma 7ª que tem 10 chifres. Essa é a besta que tu tá vendo, João, semelhante ao leopardo, com pé de urso e boca de leão. Aí botam essa imagem dentro da ONU, só para chancelar aquilo que a gente está falando aqui. Agora, vamos lá, agora vem o X da questão. Esse desenho já diz tudo, né? Vocês lembram desses homens ali? Rothschild, Morgan, Rockefeller e DuPont? Todos esses 3 são gentios. Francês, americano e americano. O outro lá é judeu. Lembra? O mistério da piedade. Judeus e gentios convertidos formando a igreja do Senhor. As 2 casas de Israel. Reino do Norte, que se juntou com as nações. Reino do Sul, judeus. Ambos convertidos formam o corpo de Cristo. Só você ler Oséias, ler Isaías, ler Zacarias, lê Abacuque, lê todos os profetas, Daniel, lê lá que você vai ver o que é judeus e gentios convertidos, 2 casas de Israel. 2 Reis, só lê. O mistério da piedade são as 2 casas de Israel transformadas, crentes no sacrifício de Jesus, transformando em igreja, na noiva do Cordeiro. Judeus e gentios que se transformam na noiva, mas vão haver judeus e gentios que se transformam numa prostituta, numa meretriz. Obra e anti-obra. Você está vendo que o diabo ele faz a anti-obra do plano de Deus? Você vê que o anticristo faz a anti-obra do plano de Cristo? É um espelho reverso. Os homens que se misturaram com as nações, o povo de Israel que se espalhou com as nações e deu origem à noiva, e o povo de Israel que se misturou às nações não creu em Jesus e formou a grande Babilônia, a grande meretriz. Mas Pedro, grande Babilônia é um lugar ou são pessoas? Ou é um povo? Grande Babilônia é um sistema que está dentro de um lugar que envolve povos, línguas e nações. Essa meretriz, essa grande Babilônia, ela é formada por esses homens. É o sistema que comanda toda a política mundial. Vocês lembram que vocês leram isso no perfil desses caras? Lembra disso? Existe. Como que eles embebedam os reis da terra? A gente vai ler os textos, vai ficar bem claro para vocês o que eu estou falando. Como eles embebedam os reis da terra? Com o seu dinheiro, com o seu poder, com as suas articulações. A gente acabou de perder um presidente da república porque tinham que colocar outro. Quem fez isso? Eles. Eles mandam ou não mandam? Mandam. Eles embebedam os reis da terra e exercem o poderio deles ou não exercem? Exercem. Eles estão sobre a besta? Estão. Quem é a besta, irmãos? Que eu acabei de falar aqui. A besta não são impérios? Impérios não são nações? Povos e línguas? A besta é um corpo formado de povos, línguas e nações que tem pessoas que presidem, que foram imperadores dessas nações. Essa besta, que possui 7 cabeças e 10 chifres, ela sai do mar. É a besta que emerge do mar. E mar são povos, línguas e nações. Na Bíblia é povos, línguas e nações. A gente vai ler os textos daqui a pouco. Você consegue entender que esses caras, judeus e gentios, famílias judias, famílias gentílicas, formam uma meretriz, uma grande Babilônia que está sentada sobre a besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Vamos ver os textos aí. Existem profecias lá em Ezequiel falando que existiria um povo judeu e um povo israelita
a casa de Israel e a casa de Judá, que seriam chamados de prostitutas. Vamos ver a profecia, que você vai ver que isso aqui vai formar aquela grande meretriz lá. Nunca esquecendo agora, para vocês entenderem o que eu estou falando, a nacionalidade dos caras, dos poderosos do mundo, são judeus e gentios. Por isso que eu gostei bem de frisar isso. E aí existem profecias para judeus e gentios apóstatas, que formam a casa de Israel reversa. Não a casa de Israel que vai formar uma noiva, que é a igreja, mas uma casa de Israel formada de judeus e gentios, que vai formar uma meretriz, uma prostituta, que vai estar sentada sobre os reis da terra. Vamos ver como é que Deus ele profetiza usando personagens para contar essa história. E é isso que é apaixonante na palavra de Deus. É quando você, pelo Espírito de Deus, consegue decifrar essas coisas. Vamos lá, Samaria. Samaria é uma cidade do norte de Israel, que é a capital de Efraim. Efraim é o reino do norte. Samaria, casa de Israel, fala de gentios. Tudo aquilo que não é judeu é gentio. Até dentro do próprio povo de Israel, judeu é o povo da casa de Judá. Ruben não é judeu. Ruben é rubenita. Benjamim, benjamita. Gade, gadita. Issacar, issacarita. Judeu, casa de Judá. Judeu é da casa de Judá. Israelita são os outros que fazem parte das 10 tribos. Entendido isso? Norte é chamado de gentio. Por isso que Jesus, quando teve com a mulher samaritana, ela falava, ué, você é um judeu falando com a gente? Com uma gentia? Mas ela não era de Israel. Mas Israel, nem todo israelita é judeu, mas todo judeu é israelita. Entendido isso? A mulher samaritana é gentia. Ela é uma israelita gentia, certo? Então olha aqui, Samaria, casa de Israel, gentio. E Deus ele usa esse personagem e chama de Olá. Olha o que ele fala para Olá, se referindo à casa de Israel, os gentios. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, houve 2 mulheres, filhas de uma só mãe. Quem é a mãe? A grande Babilônia. As filhas formam a mãe. Eu quero que vocês entendam o que Deus está fazendo. A metáfora, a figura de linguagem que Deus está usando. Tá certo? As 2 formam a mãe. Tá certo? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, houve 2 mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Oholibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria, os gentios, é Olá, e Jerusalém, Judá, é Oholibá. Prostituiu-se Olá quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios. Eles não foram sequestrados, levados cativos pelos assírios, a tribo do norte? Então ele está dizendo isso aqui, ela se prostituiu com eles, com seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos que se vestiam de azul, governadores sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Então ele está dizendo que a casa de Israel, que é Olá, que é as tribos do norte, que se envolveram com a Síria e se espalharam pela terra, se prostituíram com os assírios, se misturaram com os assírios, adoraram. Prostituição para Deus é adorar os seus outros deuses, se misturar com as suas outras culturas, perder o vínculo, a nacionalidade, o legado de Israel. É quando Israel se mistura com as nações e pegam as suas culturas, os seus deuses. É isso que Deus chama de prostituição. Tá? E aí ele usa essa figura de linguagem porque isso para ele é como se fosse você se perverter com o homem. É como se fosse um adultério. Para Deus é isso. Tudo que você coloca no lugar dele, não interessa qual seja a coisa, para Deus é prostituição, é adultério. Você troca o seu noivo por uma outra coisa. Quando você trai o seu noivo com uma outra paixão, para Deus é adultério. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Síria. E agora você vai ver que nesse texto a Síria vai virar a Babilônia. Você se lembra que a Síria foi tomada pelos babilônios? Lembra? A Síria era a segunda cabeça da besta e a terceira é a Babilônia. A Babilônia toma o império da Síria. Ele vai começar a falar de a Síria vai virar a Babilônia. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava. Com todos os seus ídolos se contaminou. As suas impudicícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade.
A gente sabe que o povo de Israel, ele foi tirado de dentro do Egito. E quando ele saiu do Egito, ele veio trazendo toda a idolatria egípcia junto com eles. Por isso que Deus teve que levar eles para o deserto, fazer lei e tudo mais. Ele está falando isso aqui, ó. Da sua mocidade, quando você saiu do Egito, tu me traía na sua mocidade. E agora tu vai fazer isso de novo com os assírios. Vai me trair de novo, depois de tudo. E eles apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Por isso as entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, pelos quais se inflamara. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas, porém a ela mataram a espada, e ela se tornou falada entre as mulheres, e sobre elas executaram juízos. Entenderam? Então, vou só recapitular o que ele fez com a casa de Israel. A casa de Israel se misturou com a Síria, traiu a Deus com seus ídolos, se contaminou, se prostituiu. Todos os povos de Israel fizeram isso. Se misturaram com as nações da terra e se contaminaram com seus ídolos. O povo de Israel que se misturou com a Síria foi parar na Inglaterra, foi parar na França, foram parar nos Estados Unidos. Todos esses israelitas se espalharam pela terra. E cada um deles idolatrou e seguiu o seu caminho. Só que esses caras também ouviram o evangelho da paz e muitos se converteram a Cristo. Esses viraram noiva. Mas esses daqui, que Deus está dando a paga, não creram em Jesus e não viraram noiva. Pelo contrário, eles vão perpetuar até o fim, assim, até chegar ao último império. E aí Deus está lançando essa profecia aqui, transcendendo os tempos, falando desde o Egito, falando de Israel na atualidade lá da profecia e falando do Israel futuro, que é apóstata. Não é o Israel espiritual de Deus que creu em Jesus, mas um Israel que vai estar na terra nos dias da vinda de Jesus, barcados pela besta. Essa profecia foi para Israel, casa de Israel. Agora ele vai falar para a irmã, Oholibá, a casa de Judá. Oilá e Oholibá formam a grande meretriz, a mãe das abominações da terra, que começou em Nimrod, depois foi lá para o Egito, lembra do estudo? Egito, da onde saiu Israel. E Israel que está trazendo em Oholibá e Oilá todo o costume judaico e todo o costume de todos os impérios ao qual elas foram cativas, foram levadas em cativeiro, tá certo? Olha só o que vai acontecer agora com a casa de Judá, que ele chama de Oholibá. Vendo isso, a sua irmã Oholibá corrompeu a sua paixão mais do que ela, mais do que a Oilá. E as suas devassidões foram maiores do que as da sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores sátrapas, seus vizinhos, mesma coisa, vestidos com primor, cavaleiros montados a cavalos, todos jovens de cobiçar. Vi que se tinha contaminado o caminho de ambas, era o mesmo. O caminho de ambas era o mesmo. Aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes na cabeça, todos com aparência de oficiais semelhantes aos filhos da Babilônia, porque foi para o sul, o povo do sul foi para a Babilônia. Da Caldeia, em terra do seu nascimento. Vendo-os, inflamou-se por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram ter com elas os filhos da Babilônia. Foi quando eles levaram para o exílio babilônico, para o leito dos amores, e contaminaram com as suas impudicícias. Ela, após contaminar-se com eles, enjoada, os deixou. Assim, tendo ela posto a descoberto as suas devassidões e a sua nudez, a minha alma se alienou. Deus, vai ficar igual a outra. Larguei de mão. A minha alma se alienou dela, como se já se dera com respeito à sua irmã. A mesma coisa que eu fiz com a irmã, eu vou fazer com ela. Me alienei dela. Larguei de mão. Vou deixá-la se embebedarem com a sua devassidão, com seus falsos deuses. Por isso, Oholibá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, os quais, enjoada, tu os deixaras, e os trarei contra ti de todos os lados. Os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pécode, de Soa, de Coa e de todos os filhos da Síria, com eles, jovens de cobiçar, governadores, sátrapas, príncipes e homens de renome, todos montados a cavalo irão contra ti do norte, olha o anticristo aí, com carros e carretas e com multidão de povos, por-se-ão contra ti em redor, com paveses e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo. É Deus que está fazendo isso. E julgar-se-ão, ele que está fazendo o povo ao qual ela se contaminou com a sua idolatria, ir contra ela, matar ela. Porém contra ti o meu zelo, e eles te tratarão com furor, cortar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Levarão teus filhos e tuas filhas, a quem ainda te restar será consumido pelo fogo. Ou seja, ele vai
acabar com as carnes dela e vai queimar ela no fogo. Tanto o norte quanto o sul vai ter o mesmo desfecho. Porque, lembra, vou falar de novo, judeus e gentios, no mistério da piedade, que creram em Jesus, formam o corpo de Cristo. O Cristo, certo? Esse povo que não creu em Cristo, que formou Olá e Olibá, juntos formam o corpo da prostituta, da grande meretriz. Lembra que as duas são da mesma mãe? A gente leu lá no início. Então, tanto a casa de Israel como a casa de Judá, que não creram em Jesus, essas duas prostitutas são filhas da mesma mãe, formam a mãe, uma meretriz de escarlate, enquanto a outra forma uma noiva virgem, imaculada, pura, sem contaminação alguma, a noiva de Cristo. Uma grande Babilônia, uma meretriz e uma noiva de Cristo, formado pelas mesmas raças de homens, sendo que a diferença entre uma e outra é que um povo que creu em Jesus forma uma noiva e um povo que não creu em Jesus, que crê nas obras do anticristo, forma uma prostituta, tá? E essa prostituta, o Olá e o Olibá, estão diretamente ligadas a uma meretriz que senta sobre a besta, sobre povos, línguas e nações e reis, e contamina eles. Olha o desenho, vai ficar clarinho para vocês agora. Judeu, casa de Judá, o Olibá. Gentios, o Olá. Esses homens formaram tudo isso, uma Olibá, uma Olá, para formar uma grande meretriz que está sentada sobre a besta. Duas prostitutas, filhas da mesma mãe, sentadas sobre uma besta, formada por judeus e gentios que dominam o mundo. Os judeus sionistas e os gentios da casa de Israel. Só que isso não está escrito na palavra, cara, com todas as linhas. Você tem que ir desbaravando. Com as informações, as coisas vão chegando. Então, olha só. Entenderam? Que essas duas prostitutas aqui são filhas dessa mesma mãe e formam ela e estão em cima da besta, que tem 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres. Se lembra que esses homens governam e mandam em toda a política mundial? Eles que determinam tudo, inclusive a ONU, que é a 7ª cabeça da besta, está debaixo do jugo deles, debaixo do crivo deles, eles que mandam. Vocês estão entendendo isso? Olha só, agora eu vou explicar uma coisa aqui rapidinho, já está indo para o final, para fechar. Quero explicar uma coisa para vocês. Quando Deus olha para essa grande Babilônia, essa meretriz, ele não vê uma Babilônia, outra Babilônia e outra Babilônia. É um sistema só, que ele vai perpetuando durante as eras, e vai se transfigurando, ele vai se modificando, mas é a mesma prostituta. Tá entendendo? Existiu alguém que comandou essa grande Babilônia antes desses caras. Antes das primeiras guerras, antes do período de revolução, existiam homens poderosos que governavam o sistema e faziam parte de uma grande Babilônia. Certo? Esses caras são os caras da atualidade, que transcenderam desde do Império Otomano lá, depois que passou aquele período de guerra, aquela transição que a gente veio fazendo aqui no estudo, eles entraram em cena e perpetuam até os dias de hoje. Essa Babilônia que enfeitiça as nossas... Cara, a gente faz parte disso. A gente está debaixo disso. A gente vive as sequelas disso. A gente está passando por isso nesse exato momento. O sistema. A grande Babilônia é o sistema. Entende? Ela é feita por homens que dominam o mundo, que estão sentados sobre a besta, é que dominam o sistema, dominam a besta. Elas dominam a besta. Essa mulher está sobre eles. Olha aí, Apocalipse 17. Só que, agora você, através de Olá e Olibá, Deus ele dá a paga em uma e outra, e o destino é o mesmo, porque elas são a mesma. Elas são duas pessoas para falar de um reino separado, casa de Israel e casa de Judá, mas quando unidos formam uma, que é a meretriz. Assim como a casa de Israel está separada, o reino do norte e o reino do sul, e em Cristo forma um corpo unido, não tem diferença, sabe? Quando Cristo volta, ele reúne a casa de Israel e a casa de Judá no corpo dele, e a besta, a grande meretriz, ela reúne o Olá e o Olibá no corpo dela e formam uma grande Babilônia. Portanto, o fim de uma e o fim da outra é o mesmo, porque são juntas, elas são uma.
Por isso que quando a gente lê Olá e Olibá, o final delas duas é o mesmo. Parece que Deus está falando, repetindo a mesma coisa, né? Mas é para deixar evidente que está falando da mesma coisa, que Olá e Olibá são as mesmas. E qual foi o fim delas? Deus cortou a carne delas, mandou o povo ao qual elas mesmas se contaminaram, Assíria e Babilônia, mandou eles irem ao encontro delas, cortar a carne delas e queimarem elas. Não foi isso que aconteceu? Olha só agora, vamos ler aqui Apocalipse 17, 3 e 6. Vocês vão ver que a grande Babilônia, existe um sistema babilônico no 7º império e um sistema babilônico no 8º império, quando o anticristo governar. Existe é a mesma mulher? É, mas ela passa a ser, ela passa do estado de estar montada sobre a besta para ser subjugada pela besta. Olha só, Apocalipse 17, 3 e 6. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Essa mulher é rica. Ela é rica, ela é poderosa, ela é dona do mundo, ela detém todo o poder. Tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações. Por isso, mas Deus está falando aqui o que essa mulher é. Ele está falando o que ela é. Ela que governa a besta. Ela que está em cima da besta. Parte dela isso. Ela que dá as ordens. Achava-se uma mulher vestida de púrpura escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Essa mulher matou os santos? Mata. Persegue. Desde a época de Roma até os dias de hoje. A grande Babilônia, essa meretriz, quem está nela, quem está gerindo ela, o sistema de todas as eras, sempre perseguiu os santos, sempre se embriagou com os santos. A própria Igreja Católica, que faz parte da grande Babilônia, no âmbito religioso, matou os santos, matou as testemunhas de Jesus, jogou elas na arena. Irmãos, tudo isso está interligado, esse sistema está todo interligado. E essa mulher se embriagou e se embriagará com o sangue dos santos, porque ela vai continuar, esse sistema vai continuar perseguindo, certo? Entenderam o que é a grande Babilônia? Você viu que ela está sentada sobre os reis da terra? Você está vendo que ela bebeu o sangue dos santos e ela persegue os santos? Quem são os santos? A casa de Israel e a casa de Judá, que creram em Jesus Cristo. A casa de Israel e a casa de Judá, que fazem parte do mistério da impiedade, elas perseguem aquelas que fazem parte do mistério da piedade. Perseguem e matam. Sempre foi assim. Olha o que vai acontecer com essa Babilônia. Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que viste, aí ele está explicando que são os 10 chifres. Está explicando o que é a meretriz, está explicando em que ela está sentada, essa meretriz. Olha, ele vai explicar agora. Os 10 chifres que viste na cabeça da besta são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos, os fiéis que se acham com ele. O que a gente tem que pegar desse texto aqui? Que os 10 chifres que ela viu são 10 reis. São 10 políticos, governadores, presidentes, homens poderosos de cada nação. Aqui a gente está vendo o quê? Essa parte, eu vou tentar explicar, tentar ser o mais simples possível, porque eu sei que está todo mundo cansado aí já. Essa 7ª cabeça, quando ela estiver pronta, com 10 chifres, a gente vai estar caminhando para a última semana de Daniel, para os últimos 7 anos da era dos tempos, da contagem de tempo do nosso tempo. A última semana de Daniel são os últimos 7 anos. Essa besta de 7 cabeças e 10 chifres, que tem uma mulher sobre ela, ela vai adentrar a última semana de Daniel, até a metade dessa semana. São os primeiros 3 anos e meio. Essa besta, ela vai vigorar, essa besta, essa mulher que vai estar sobre a besta, ela vai conduzir essa besta
durante esses primeiros 3 anos e meio. Quando chegar na metade da semana, que o 8º rei, que é o anticristo, que é o chifre pequeno, aparecer na cabeça da besta, ele vai olhar para cima assim e vai ver que tem uma mulher sentada em cima dele. Aqui eu estou só metaforizando a coisa para vocês entenderem. Ele vai olhar para cima assim, o chifre pequeno, e vai ver que tem uma mulher dominando a besta, que é ele, e todos os impérios que transcenderam nas eras humanas, todos os povos, línguas e nações ao qual ele governa, ele quer governar, está debaixo dessa mulher, que são esses caras poderosos que a gente já viu. Ele vai olhar para cima e falou: acabou isso aqui, não vai ficar mais assim. Ele vai se juntar com os 10 chifres, os 10 poderes, os 10 principais países vão passar o seu poder para o anticristo, para o chifre pequeno. Eles vão se unir na metade da semana, na metade dos 7 anos, nos 3 anos e meio, e vão derrubar a besta, derrubar a mulher de cima da besta. Como é que eles fazem isso? Comendo as carnes dela e queimando ela no fogo. Como foi profetizado para Oilá e Olibá. Deus não profetizou isso para elas? E quem é que faz isso? O povo do norte. O anticristo, ele vem do norte. Ele vem da Assíria, ele vem de Babel. Ele é muçulmano. Ele é árabe. É o povo que a casa de Israel e a casa de Judá se meteram. Deus mesmo vai colocar no coração dele para ele vir comer as carnes dela e queimar elas no fogo. Ele, o rei do norte e o seu exército, junto com os 10 chifres. Vão destruir, vão tirar a mulher de cima da besta e botar ela para baixo. Vão falar: agora quem manda aqui sou eu, o chifre pequeno, não mais você que está sobre os reis da terra. É isso que esse texto está dizendo. Vou ler de novo, com esse entendimento vocês vão entender agora. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam poder. Eles não receberam poder no início da última semana. Eles estão entre eles. Lá, não tem um cara que não tem poder. Eles estão entre eles ali, um tratado de paz, conduzindo a 7ª cabeça da besta com uma mulher em cima deles. Quando chega na metade da semana, eles pegam o poder que eles têm de conduzir a besta e passam para o chifre pequeno. E o chifre pequeno junta-se com os 10 chifres e derrubam a mulher de cima da besta. Os 10 chifres que viste são 10 reis, aos quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta, que é o anticristo, durante 1 hora. 1 hora é os 3 anos e meio finais da última semana de Daniel, é a metade dela para o final. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta, os 10 reis. Tem estes, os 10 reis, um só pensamento e oferecem à besta, o anticristo, o poder e a autoridade que possuem. E aí, esse pedaço do texto já está falando lá do final da última semana de Daniel, não é mais da metade da semana, porque é quando Jesus volta e briga com essa configuração de besta e derruba e estabelece o reino na terra. Mas não é o foco desse texto, mas o que eu quero ver é que existe uma pactualidade entre os 10 chifres e a besta, o anticristo, o chifre pequeno, para tirar a mulher de cima dele. Apocalipse continua. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, mas ela não está sentada sobre uma besta? A besta são águas? Águas são povos, línguas e nações. Ele vai falar no texto. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Não é o mesmo destino que teve Olá e Olibá? O mesmo, porque em seu coração incutiu Deus que realizasse o seu pensamento. Não foi Deus que fez lá com Olibá e Olá e Olibá, os assírios e os babilônicos virem contra elas e comer as carnes delas? Não foi? Ele está falando aqui, ó. Fui eu que incuti no coração, eu mesmo, Deus, que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra a palavra de Deus, que é quando Jesus vem e a palavra de Deus se cumpre. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Agora, então, essa mulher é uma cidade? É, também é. Babel não era uma cidade? Não tinha um sistema ao qual Nimrod governava? A sétima cabeça da besta, que tem 10 chifres, não governa povos, línguas e nações e não tem uma mulher sobre ela? O que a gente tem que entender, irmãos, é essas metáforas que Deus usa para falar de povos, línguas e nações, para falar de poder, para falar de governo, para falar de poderio. Esse texto tem ele não
por si só, foi boa a tua pergunta, porque você está ligada, que ele está falando que tem uma grande cidade, que essa cidade é o planeta Terra inteiro. Você vai ver quando você ler o outro texto que eu vou botar aqui, ele vai explicar. Aqui fica essa dúvida, porque o sistema está sobre a Terra inteira. A Grande Babilônia é sobre a Terra inteira, é a grande cidade. Grande Babilônia, que é uma mulher, uma meretriz, que tem um sistema, é uma cidade inteira. Antes era uma Babel de Nimrod, agora é uma cidade inteira. Antes era um lugar circunscrito ao qual um homem dominava e todo mundo falava a mesma língua. Agora é um planeta Terra inteiro, onde homens falam todas as línguas, mas a tecnologia une, que é a principal arma desse sistema. A tecnologia que faz os homens falarem a mesma língua, interagirem, falarem do Japão aqui no Rio, por uma chamada de vídeo, mesmo sem falarem a mesma língua, conseguirem se entender. Tudo isso é um sistema babilônico. Tudo isso está sobre a terra. Um sistema, uma mulher que está sobre a terra. E dentro da terra tem povos, línguas e nações, que configura uma besta, que tem um rei, que tem um chifre, que está governando todos eles, e que tinha uma mulher sobre ele, que ele tirou de cima dele. E isso tudo está sobre uma terra, que é o planeta Terra. Aí a grande cidade que tinha esse sistema babilônico, ele vai quebrar na volta de Jesus. Jesus quebra esse sistema. Dominaram a terra. Eles dominaram os povos, línguas e nações. Quebraram o sistema, botou o sistema para baixo dele. Agora eu estou sobre esse sistema. Quem manda sou eu. Que nem era com Nimrod. Nimrod não tinha ninguém sobre ele quando o projeto Babel começou. E no final, o projeto Babel vem à tona de novo. Só que agora não tem um sistema sobre Babel. O sistema está abaixo de Babel. Quem está sobre o sistema agora é o próprio homem da iniquidade, é o anticristo. É o sistema dele. Agora sim o projeto Babel e a nova ordem mundial aconteceu. Agora tem um homem, pelo menos por 3 anos e meio, que Deus chama de 1 hora na Bíblia, por 3 anos e meio, esse homem vai mandar na terra, vai ter uma religião única, vai ter um falso Deus e vai haver perseguição, grande tribulação sobre a igreja. Esse é o período de 3 anos e meio, que é o pior período da raça humana. Entendeu? Aí olha só. Passa aí, Igor, agora. O que eu quero mostrar é que essa mulher aqui, essa configuração do 7º império, que tem uma mulher sobre a besta, acaba na metade da semana. É isso que eu quis mostrar aqui. Ela acaba dessa forma aqui, ó. Ela estava assim, ela acaba assim, ó. A besta derruba ela, joga fogo nela e come as carnes dela. Só que a besta agora está sendo conduzida por um chifre pequeno, não por 10 reis, mas prioritariamente pelo chifre pequeno, porque os 10 passaram o poder para ele. Tá vendo? Aqui, ó, o chifre pequeno aqui, ó. Olha lá, na cabeça da 7ª besta, arregaçando com a Babilônia. Entendeu? Caiu o sistema. Aquele sistema caiu. Agora é o 8º rei. Mas ela não deixou de existir. Ela só caiu do cavalo. Ela deixou de estar em cima, agora ela está submissa. Entendeu? Por que você vai ver isso? Porque ela vai ter um outro final depois. Ela não acaba aqui. Se acabasse aqui, não tinha mais Grande Babilônia. E não é verdade. Continua a Grande Babilônia. Porque Deus não vê a Babilônia se acabando na briga do mistério da impiedade lá entre eles. Deus continua vendo a Babilônia. E Deus quer acabar com essa Babilônia. E quem vai acabar com ela são as testemunhas. Jesus, a fiel, e as 2 testemunhas. A casa de Israel e a casa de Judá, unidas no corpo de Cristo. As 3 testemunhas. Assim como estava na lei. A gente vai ler esse texto aqui. Olha aí agora. Você viu que uma Babilônia, aquela lá da metade da semana, aquela ali foi comida as carnes dela e foi queimada no fogo. Não foi isso que Deus falou que ia fazer? Beleza. Agora olha Apocalipse 16. Então derramou o 7º anjo a sua taça. Isso aí já é lá no final da semana de Daniel. É na 7ª taça, no 7º cálice da ira de Deus. Depois do toque da 7ª trombeta. Quando tem uma rajada de pedra sobre a terra. Olha o que acontece. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte, tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade, presta atenção aqui, ó. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das... Não é um lugar específico.
Caiu todas as cidades das nações, caiu tudo, quebrou tudo, o sistema todo, a terra toda. A terra toda se dividiu, se fendeu em 3 partes, com essa rajada de pedra que Deus jogou. Aí ele fala, e a grande cidade, aquela cidade que a gente acabou de ler, a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus de quem? Da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor de sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, 40 quilos, 35 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Tu está vendo que na cidade tem gente? E que as pessoas que estão na cidade fazem parte da grande Babilônia? Que é uma coisa ali que Deus ele só está ilustrando metaforicamente e dividindo em personagens para você entender o final de cada um e qual é a função de cada coisa. Mas está tudo unido. Se trata de povos, se trata de línguas, se trata de território, se trata de geopolítica. E aí ele está acabando com ela aqui, botando um terremoto. Isso é na vinda de Jesus, está lá em Apocalipse 11. Esse terremoto acontece logo após o arrebatamento. O povo de Deus é arrebatado com o Senhor nos ares, há terremoto, vozes e trovões, e depois vem uma rajada de pedra sobre a terra para acabar com a grande Babilônia, para destruir a cidade das nações. Passa aí. Olha o final dela aí. Você viu? Peraí, antes de passar. Você viu que o final é diferente? Uma morre apedrada, a outra morre comida e queimada. Tá vendo que são desfechos diferentes? Porque um sistema era um na 7ª cabeça e o outro sistema era outro no 8º rei. Olha como é que era na lei. Como é que acabava com uma prostituta na lei. Olha aqui, ó. Na lei de Moisés. Então levarás o homem ou a mulher que fez o malefício, que cometeu o adultério, às tuas portas e os apedrejarás até a que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todos, pois todo povo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Ou seja, pela mão de 2 ou 3 testemunhas, a prostituta é morta. Quem são as 3 testemunhas? A fiel, Jesus, a casa de Israel e a casa de Judá, as 2 testemunhas. Os 3 juntos apedrejam a prostituta até matar ela. Então a segunda, a Babilônia, do 8º império, ela morre apedrada. Enquanto a Babilônia, do 7º império, ela é comida às carnes e queimada. Então é diferente, o fim diferente. Mas é a mesma mulher, só que em momentos de dispensação diferentes. Agora você vai ver a 8ª morrendo, a Babilônia do 8º rei. A Babilônia do 8º rei, essa Babilônia está marcada pela besta. A outra não tinha marca, essa tem a marca. Porque é um sistema pelo qual o anticristo governou ele e sobrepujou a Babilônia. A Babilônia, a grande Babilônia, agora é toda marcada por ele. Entende? Todo o sistema é levado para ele. Toda coisa que funciona na terra, no período do 8º rei, leva para ele. Até comprar e vender, dentro desse sistema, tem que ter essa marca. Os homens vão ter que ter essa marca. Então essa grande Babilônia, a diferença dela para outra é que essa Babilônia, essa meretriz, ela tem uma marca. Ela foi subjugada, ela está vendida para o sistema do anticristo, que é ela própria. As pessoas que vivem nesse sistema estão marcadas por ele. E o final desse povo, que faz parte desse sistema, que vive sobre essa terra, que é o planeta Terra, é a pedrada sobre os testemunhos na volta de Jesus. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Final da grande Babilônia do 7º império. Final da grande Babilônia do 8º império. Metade da última semana, quando acontece uma. Final da última semana, quando acontece a outra. Ficou claro agora os desenhos? Dá para você entender facilmente, né? Que são coisas diferentes. Aí, o que acontece? O projeto de unificar as nações sempre foi o desejo do mistério da iniquidade. Mas Deus, sempre que isso começou a acontecer, assim como em Babel, o que ele fez? Ele desceu na terra e bagunçou tudo, não foi? Quando o 8º império estava formado, as nações estavam unidas dentro de um propósito, Deus veio e desceu através de Jesus. E acabou de novo com a grande Babilônia. Assim como ele fez em Babel. Não desceu? Desceu. Porque quem que vai unir
verdadeiramente a terra num governo único e mundial. Jesus Cristo no milênio. Só Ele pode concretizar essa obra. Deus tem um plano estabelecido de antemão, através do Filho, que é unir os povos num reino de justiça e paz. E o diabo quer fazer isso juntando as nações num reino de injustiça, iniquidade, roubo, morte. Só que ele não conseguiu. Jesus é o homem que vai trazer a restauração do reino da terra. Olha só o que acontece nesse texto. Olha que tremendo esse texto aí de Ezequiel 37. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações. Viu, Olibá e Oilá, grande Babilônia? Nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e eu os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi, Jesus, reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que eu dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles, seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, Jesus, meu servo, será o príncipe eternamente. Farei com eles a aliança de paz, a verdadeira paz, a aliança perpétua, não a aliança de 10 chifres, mas a aliança de paz, a aliança de perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Essa é a verdadeira ordem, nova ordem mundial. Quando Jesus vier e casar com a sua noiva e estabelecer um reino de justiça e paz sobre essa terra e acabando com esse projeto Babel de uma vez por todas. Valeu, gente? É isso aí. Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por vocês assistirem esse vídeo até agora. Compartilha aí depois e dá um joinha e verifica a sua inscrição no canal, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo estudo.